Olá pessoal, estamos aqui de novo, voltando à análise desse episódio vivido por Odisseu, na Odisseia de Homero, em que ele se depara juntamente com 12 de seus homens junto ao Ciclope Polifemo. E nós já estamos analisando simbolicamente todo esse conteúdo e chegamos a um ponto em que, pela terceira vez, o Ciclope devora dois dos homens de Odisseu. Então Odisseu já não tinha mais 12 ao seu lado, mas apenas 6. Pela metade está ali reduzida a toda a tripulação que Odisseu levou consigo para essa aventura naquela caverna. Bom, chega um momento em que Odisseu percebe que não tem mais jeito e ele então empreende uma forma para superar aquilo. E ele então pega um tronco de oliveira, o texto diz assim: do tronco de uma oliveira ainda verde, que ali a secar fora posto, para depois ser usado. Então ele pega essa oliveira, ele faz uma ponta juntamente com aqueles homens que o acompanhavam, coloca no fogo e guarda no esterco a oliveira. E o interessante é que haviam 6 homens com ele. E ele precisava de 4. Então o que ele faz? Ele fala: olha, aos companheiros, depois ordenei que, por sorte, tirassem quem com coragem se achava para alçar esse mastro comigo, e no olho dele enterrar, quando o sono o colhesse agradável. Odisseu tinha um plano: fazer o gigante Polifemo dormir e furar o seu olho. Era a única forma que ele tinha para superar esse adversário extremamente poderoso que estava diante dele. E ele escolhe a oliveira, que estava ali, um tronco de oliveira, e juntamente com 4 desses homens, dos 6 que haviam, ele planejaria empreender essa ação. Só que Odisseu ele tem uma forma diferente de agir. Ele não é um líder autoritário. Então o que ele faz? Ele fala: olha, vocês vão decidir quem virá comigo. Eu preciso de 4. 2 ficam e 4 vêm. Foi a situação que ele colocou, né? E essa postura não autoritária de Odisseu pode ser percebida em muitas outras situações, não apenas nessa parte aqui, quando ele enfrenta o Polifemo. No canto 9 é descrito. Mas, por exemplo, quando Odisseu chega na ilha dos Síconos e ele determina que todos voltem imediatamente para o barco para que possam ir embora, ele chega, saqueia a cidade, o gado da cidade, as mulheres, as riquezas, e ele quer ir embora. Mas os homens: não, vamos ficar, e ele acaba ficando. Ele é vencido pela posição contrária dos seus homens. Lembrando que ele tinha 12 barcos que o acompanhavam. Bom, isso, se ele fosse um líder autoritário, o que ele ia falar? Não, mando eu, você obedece. Mas ele não era um líder autoritário, não é? Novamente, quando eles estão para passar numa ilha do deus Hélio, e ele sabia que não deveria passar ali, porque poderia sofrer um prejuízo muito grande, um dos seus homens, chamado Euríloco, realiza um discurso tão emocionante, tão forte, que ele acaba por ceder à tentação daqueles homens de ficar naquele lugar, e ocorre uma tragédia terrível. Mas nesses 2 momentos a gente percebe que não existe uma liderança autoritária por parte de Odisseu, mas ainda tem uma outra situação. Quando eles já estão chegando perto de Ítaca, o deus Hélio, ele segura todos os ventos dentro de um odre feito de um couro de um boi de 9 anos, e quando ele, somente o Zéfiro, para que Zéfiro leve ele tranquilo até Ítaca. Só que os homens de Odisseu dorme, os homens então acham que ali dentro daquele odre existiam riquezas, e eles abrem o odre, soltam os ventos, e o que acontece? Prejuízo total. O barco retorna exatamente do lugar onde ele havia saído, que é a ilha do deus Hélio. E resultado, ele o que fala?
ele fala assim, ele faz um lamento. E ele diz o seguinte, por nossa culpa nós voltamos onde estávamos. Ele não elege culpados, a culpa é de todos. Por que ele faz isso? Porque ele não era um rei autoritário, né? Houve uma assembleia que decidiu, no texto diz assim, e vencido o conselho funesto, quer dizer, o conselho funesto era o conselho para abrir aquele odre, né? E que soltou todos os ventos. Vencido esse conselho, pronto. De quem foi a decisão? De todos. Por quê? Porque foi decidido numa assembleia, numa ágora. Embora estivessem em um barco, foi uma cerimônia típica que ocorreria numa ágora. Então, Odisseu não fala, olha, a culpa é de você, a culpa é sua, a culpa é dele. Não, a culpa é nossa. Por nossa culpa, nós estamos aqui. Então, a gente vê a posição nada autoritária desse protagonista que Homero relata na Odisseia. É muito interessante nós observarmos isso. Bom, e aí Odisseu tem que fazer o Ciclope dormir. Para ele fazer o Ciclope dormir, vinho. Nada melhor que vinho. E aí acontece pela terceira vez, ele lança a mão de 2 dos homens de Odisseu, devora esses 2 homens e Odisseu, então, já meio que desesperado, faz algo extraordinário, né? Ele diz o seguinte, toma, Ciclope, experimenta este vinho, uma vez que comeste carne de gente. Hás de ver que a bebida se acha no bojo das nossas naus. Trouxe a fim de libar-te, que tenhas piedade e nos reenvies. Olha só, ele fala que, olha, nossa expectativa era que isso aqui fosse uma libação, fosse uma forma de nós conseguirmos a liberdade, né? Você nos reenvies. A tua fúria, porém, é de fato indizível. Odisseu reconhece, olha, a tua fúria é indizível, quer dizer, eu não tenho palavras para classificar a tua fúria. E ele continua dizendo, que insensato há de vir até aqui procurar-te dos muitos homens, se tão em contrário aos costumes conosco operastes. Então ele mostra que reconhece o poder de Polifemo, reconhece que havia ali o desejo de ser liberto, de ser reenviado a outra direção, mas ele também admite, olha, nós chegamos aqui esperando ser tratados de acordo com o costume, e não fomos. Nós não fomos tratados de acordo com o costume. Que costume? O costume da tradição da antiguidade que dizia que o estrangeiro ele deve ser bem recebido. Então não houve isso. Aí o que o Polifemo faz? Sem problema nenhum, aceitou o vinho e bebeu, revelando tão grande gosto por essa bebida que logo pediu outra dose. E ele diz o seguinte, dá-me outra vez, isso é Polifemo dizendo, sê bondoso, revela-me logo o teu nome, para que possa ofertar-te um presente que muito te alegre. As terras férteis dos homens ciclopes também nos produzem vinhos de cachos vermelhos, que a chuva de Zeus faz ter viço. Este, porém, tem sabor de mistura de néctar e ambrosia. Isso aí é a bebida dos deuses, né? Ambrosia, néctar, era o que os deuses utilizavam para se alimentar. E quando se queria dizer que é muito gostoso, que é muito saboroso, os gregos normalmente utilizavam essa expressão. E aí, nós percebemos o Ciclope querendo saber o nome do Odisseu. Disse, de novo lhe pus outra dose do rútulo vinho, 3 vezes mais lhe ofereci. Por 3 vezes bebeu o demente, mas quando vi que a bebida alteração na razão do Ciclope para ele, então, me voltando às palavras maléficas, lhe disse, pois bem, Ciclope, pergunta-me o meu nome famoso? Dizer-te, mas a ti cumpre dar-me o presente que há pouco aludiste. Você falou um presente.
Eu quero esse presente. Ei-lo. Aí Odisseu vai falar o nome dele. Ninguém é meu nome. Ninguém costumam chamar-me, não só meus pais, como os mais companheiros que vivem comigo. Isso lhe disse, e ele logo me toma com ânimo duro. Pois bem, ninguém, farei o último almoço depois da campanha. Pois bem, pois de ninguém, melhor dizendo, pois de ninguém farei meu almoço depois da campanha. Todos os outros primeiro, esse o grande presente iludido. E Odisseu então percebe qual será o seu grande presente. Qual será? Ser devorado por último. Esse vai ser o grande presente de Odisseu. Ele vai ver todos os seus amigos morrerem e ele será o último a morrer. Não é? Então, esse poder extraordinário do gigante, ele consegue, através do vinho, ir aplacando, ir aplacando, ir aplacando. E no final, quando o gigante dorme, Odisseu faz algo interessante, ele tenta motivar os seus companheiros. Coragem procura incutir com palavras dos companheiros. Não fosse algum deles recuar só de medo. Ele então, pega o pau da oliveira, aquele tronco, e ele enfia ali no olho do gigante e cega o olho do gigante Polifemo. Bom, a gente percebe aqui o interesse do gigante em conhecer um pouco mais de Odisseu. Só que Odisseu não revela qual é o seu verdadeiro nome. Odisseu não sabia, mas foi talvez uma das atitudes mais inteligentes que ele fez. Porque havia uma profecia, ou melhor, um vaticínio, de que Odisseu seria o homem que iria furar os olhos de Polifemo. Interessante isso. O texto diz assim, quando Odisseu fala seu nome, finalmente no final, quando Polifemo já estava cego, ai, em verdade, afligiu-me veraz predição muito antiga. Antigamente, aqui havia adivinho muito bom e grande, Télemo, de Eurimo, filho, excelente em fazer vaticínios, que entre os ciclopes chegou a velhice prevendo o futuro. Ele, de fato, predisse que havia de dar-se tudo isso, que pelas mãos de Odisseu eu seria privado da vista. Mas sempre fui de pensar que indivíduo de bela estatura fora o que viesse aqui ter, revestido de força gigante. E eis que da vista me priva um sujeito pequeno e sem força, com coisa alguma. Olha a expressão que ele usa para classificar Odisseu. Com coisa alguma, depois de me haver pelo vinho domado. É interessante a gente ver isso, né? E aqui Odisseu consegue superar porque ele não falou tudo. Preste atenção no que eu estou dizendo. Às vezes, falar não resolve. Discutir não resolve. Quando a gente percebe que nós estamos com um interlocutor que não tem interesse algum em nos entender, que se acha superior a nós, o que adianta conversar? Não adianta. A conversa não tem muito fruto. Não é? Quando a gente está numa situação dessa, diante de uma pessoa que tem síndrome de Polifemo, é difícil. É muito difícil. É desanimador, é verdade. Né? A gente admitir isso chega a ser até triste, né? Porque a gente vive em sociedade e a sociedade é o quê? O debate de ideias. Mas quando você está diante de uma pessoa que se acha superior, que não quer saber aquilo que você tem a dizer, que o interesse é simplesmente te engolir, quer dizer, pelo poder do seu próprio discurso, te neutralizar, tirar a sua existência,
tirar a sua importância, o que vale nós debatermos? Sou obrigado a citar, né, Sócrates. O que aconteceu com Sócrates? Por que Sócrates morre? Sócrates morre porque havia uma profecia, melhor, um oráculo disse que Sócrates era um homem mais inteligente de Atenas. Sócrates é o mais inteligente, ele ouviu isso, né? Um amigo dele foi lá no oráculo de Delfos, falou que ele era mais inteligente, e um dia ele resolveu tirar isso à prova e começou a interpelar as pessoas que se diziam sábias. E ele começou a interpelar essas pessoas e sempre mostrava para as pessoas que elas não eram tão sábias como elas se achavam. E ele começou por quem? Começou pelos políticos, começou pelos poetas, foi nos trágicos, foi em todos, até os artesãos. Todo mundo. E ele identificava que as pessoas não eram tão sábias como elas se julgavam sábias. E o que Sócrates conseguiu com isso? Uma sentença de morte. Então, às vezes, discutir não é uma estratégia muito boa. Tá? A menos que a pessoa tenha ali uma capacidade de enxergar os dois lados. Ela tem a condição de enxergar a amplitude do horizonte da realidade. Quando a pessoa tem aquela visão centrada e que ela não tem a capacidade de enxergar a amplitude, não vale a pena discutir. É por isso que eu, particularmente, prefiro não participar de debates, porque você já chega para discutir com uma pessoa, para debater com uma pessoa que já tem uma posição formada. Aquela posição dela ali não interessa o que você vai falar, que não vai mudar. Então, para quê? Não vai resolver, não é? É a situação que Sócrates se viu. Não é? No final de tudo, o que adiantou? Você, quando mostra alguém que ela está enganada, ela vai ficar feliz? Nem sempre. E eu penso também, você ou eu ficaríamos felizes quando alguém nos mostrasse que nós não somos tão sábios quanto nós acreditamos ser? Será que nós ficaríamos felizes? Dificilmente. Não é verdade? Então, a situação é complexa. Lembra? Não tem nada simples nesse mundo. O simplista enxerga as coisas de uma forma só. Não é isso, é aquilo, é isso, é aquilo. Não é assim. O troço é complexo, o negócio é difícil da gente entender. Não é? Então, vamos voltar um pouquinho mais aqui o que diz o Ciclope. Quando ele fica cego, ele se desespera dentro da caverna. E ele diz o seguinte: dolosamente ninguém quis matar-me sem o uso de força. Quer dizer, não tinha força. Então, dolosamente, ninguém quis matar-me. E os ciclopes que estavam lá de fora gritando: o que houve aí, Polifemo? O que está acontecendo? Aí ele grita: olha, dolosamente ninguém quer matar-me sem uso de força. Espera aí, então não está acontecendo nada aí. Se ninguém está querendo te matar sem uso de força, você se vira aí com Deus, né? A resposta que eles não é: se ninguém, pois, te forçou e te encontras aí dentro sozinho, meio não há de evitar as doenças que Zeus nos envia. Pede, portanto, socorro a Posídio, seu pai poderoso. É a palavra que eles dão para ele. Novamente, Odisseu não fala o seu nome. Se ele fala o seu nome, ele estaria numa situação difícil. Que aí ele ia poder falar: olha, aí está. Não é? Então nós começamos a perceber essa situação. Aquele que tem a síndrome de Polifemo, ele quer devorar. Quer devorar. Ele quer engolir. Ele quer superar. Ele quer ser mais. Então, nem sempre é uma boa estratégia debater com uma pessoa acometida pela síndrome de Polifemo. Tá? Eu espero que eu não esteja acometido pela síndrome de Polifemo, espero que você também não esteja acometido pela síndrome de Polifemo e que nós possamos continuar conversando e debatendo sem problema algum. Grande abraço, até o próximo vídeo.